microfone aberto desta quinta-feira. Tenho o imenso prazer de trazer aqui neste humilde e singelo programa ele que é ambientalista, já virou isso, já tem essa veia mais que artística e cultural e se tornou um grande escritor, que é o Sidney Aguiar, lançando o seu terceiro livro, Da Cachaça ao Papel, numa obra de arte que relata aqui a história, né, de Lençóis Paulista, a história da nossa região, retratada num livro muito legal, científico, de pesquisa, um livro que foge em vários meios e âmbitos aqui. Sidney Aguiar, poxa, um prazer, seja muito bem-vindo aqui no microfone aberto. Boa noite, Bruno, boa noite aos nossos amigos aí da Aventura FM, que estão pela internet ou até mesmo pelo rádio nos acompanhando. Fala um pouquinho desse trabalho. Bom, para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre você, mas a princípio é o lançamento do livro Da Cachaça ao Papel, um livro extremamente interessante, tem tudo totalmente a ver, né, com o nosso município, com a nossa região, enfim, com a nossa cidade, Lençóis Paulista, e vem aí de encontro comemorando aos 110 anos da história da indústria lençoense, indústria local, uma narrativa aí desse mega potencial que nós temos como município, como cidade, como região, uma referência técnico-histórico, né? Desse livro, dessa tua obra. Cara, como é que foi, enfim, planejado, concebido essa ideia? Enfim, é o terceiro livro, a terceira obra de arte que você lança. Todas elas têm um viés aí ambiental, né? Afinal de contas, claro, né? O papel, a cachaça, a cana, né? Enfim, tá tudo totalmente ligado à sua área. Você que é ambientalista, né? De acadêmico, de profissão, de expertise. Como é que foi toda essa ideia? Na verdade, não estava planejado, né, Bruno? A gente não planeja nada, as coisas acontecem. Da Cachaça ao Papel, a ideia surgiu em 2014. Eu já estava ali finalizando o livro da hidrografia do Rio Lençóis. E eu percebi que nós estávamos numa região muito industrializada. Lençóis Paulista, por ter 60 e poucos mil habitantes, tem aquele ar de cidade do interior, calma, tranquila, com seus problemas e qualidades, é claro, mas é uma cidade rica. E eu comecei a me envolver com essa questão. Você disse que tem tudo a ver ambientalismo, água, né, cachaça, papel, carne, enfim, toda a questão da manufatura da indústria, não só de Lençóis, mas da região também. Porque nós não vivemos mais em Lençóis Paulista, em Macatuba, nós vivemos na região de Bauru. Uma grande região que vai se desenvolver, tem se desenvolvido nos últimos anos com um grande finco. E essa tendência a gente começou a pesquisar. Eu fui eu fiz uma especialização em engenharia e eu pesquisei para mim fazer um artigo científico nessa questão da industrialização aqui de Lençóis. A industrialização do município de Lençóis Paulista. Eu li 2 livros que me motivaram a escrever Da Cachaça ao Papel. Primeiro Lençóis Paulista, grande produtor de cachaça, do nosso grande escritor Florindo Pacola, que conta aquelas histórias antigas dos engenhos de cana, de aguardentes que tinham aqui na região de Lençóis. E o outro foi Ouro no Horizonte, que conta a vida e a obra do nosso grande Antônio Lorenzetti Filho, seu Tunico, do Dr. João Carlos Lorenzetti e do Eduardo Magalhães. E com esses 2 livros eu amarrei o meu artigo científico e saiu um negócio bacana. Vamos falar o primeiro livro, por exemplo, que você escreveu, que, enfim, inclusive ele foi traduzido para várias outras línguas, né? Pro inglês. Pro inglês? Isso. Foi apenas por uma... Legal. Isso. Legal. E foi a respeito da bacia do Rio Lençóis. Isso. Na realidade, eu estudo a bacia do Rio Lençóis desde 2004. Portanto, aí quase uma década e meia, não é? E eu não sei quase nada. A gente sempre, na questão de ciências da natureza, a gente sempre aprende mais. Comecei em 2004, quando nós montamos em Lençóis o Instituto Nossa Terra, né? Que hoje o Sérgio Pérez é o presidente. E eu sempre gostei das questões do campo. A família da minha mãe sempre viveu no campo.
E eu sempre vivi em contato com a terra, com a água. Mas na realidade eu nunca quis ser um pesquisador. Eu queria ser um piloto de avião. Ah, é? A verdade é essa, não é? Eu gosto muito, eu tenho muito fascínio pela questão da aviação. E esse meio, esse interesse meu pelas questões naturais, eu fui aprendendo com o próprio Sérgio, né? Que é uma pessoa, um técnico florestal de primeira. Eu fui aprendendo e fui gostando. E eu fui percebendo que as coisas poderiam ser melhoradas, né? Com trabalhos técnicos. E nessa quase uma década e meia eu tenho aprendido, tenho me aperfeiçoado. Aí quando chegou em 2004 eu já tinha muita coisa sobre a hidrografia do Rio Lençóis. Pesquisa, trabalho de campo, projetos que a gente desenvolvia. Aí eu falei assim, poxa, eu acho que eu vou escrever um documentário. Uma coisa simples. Mas o formato no final foi mudado. Eu conheci um grande pesquisador de águas, uma das maiores referências de águas no mundo. E ele falou, não, tem que escrever um livro. Aí eu falei, eu nunca escrevi um livro, pô. Não é? Eu nunca escrevi um livro, mas você vai aprender a escrever livro. Você vai aprender a escrever livro e você vai ver como vai ficar. Resumindo, quando eu peguei o livro na minha mão, eu falei, não acredito que ficou desse jeito. E falando um pouquinho desse primeiro livro seu, cara, poxa, você começou a escrever isso, você falou 2002, o Rio Lençóis. O primeiro livro do Rio Lençóis. 2012, mais ou menos. No fatídico ano de 2016, você imaginava que isso fosse acontecer? Não, aquilo lá foi uma tragédia. Hoje nós trabalhamos com uma curva de projeções numéricas que indicam possibilidades e probabilidades. Só para quem está nos escutando, nós estamos falando da grande enchente de 2016, que eu acho que foi uma das maiores tragédias históricas, efeitos naturais no Lençóis. Uma das piores do Brasil. Do Brasil. O fato que ocorreu em Lençóis dia 11 e 12 de janeiro de 2016 repercutiu internacionalmente, né? Eu puxei alguns documentos na internet. O El País deu versão em espanhol o que aconteceu aqui. Os principais meios de comunicação do Brasil deram ênfase àquela tragédia que ocorreu aqui em Lençóis. E não foi só aqui em Lençóis. Nós tivemos problemas em São Manuel, Areópolis teve um pequeno problema, Agudos, Boribi, enfim, toda a bacia do Rio Lençóis, não é? Entendi. E eu falei, poxa, que coisa, né? Então eu já vinha desenvolvendo essa curva antes de 2016. Nós imaginávamos que poderia acontecer alguma coisa, mas não imaginávamos que seria daquelas proporções. Né? Aquilo foi só pro nosso ouvinte ter uma ideia. Legal, por favor. Do volume que passou aqui em Lençóis, passou 1 bilhão de litros de água por hora. Só pra gente ter vamos tentar contextualizar isso. A vazão da comporta da usina de Barra Bonita. Eu acompanhei as 30 horas aquilo lá, eu fiquei chocado. Eu fiquei traumatizado de ver aquilo, eu nunca vi aquilo. De fato, quem presenciou, enfim. Depois que aconteceu o fato daquilo lá, Bruno, nós conseguimos explicar parcialmente, documentar parcialmente o que ocorreu. Mas até hoje é inacreditável o que aconteceu. A gente para pensar, aquilo é surreal, não é? Um riozinho relativamente médio, como é o Lençóis, de 80 quilômetros, uma área de 1.000 quilômetros quadrados, suportar um volume daquele jeito, não é? Aquilo foi uma tragédia. Uma triste tragédia. Uma triste tragédia. Qual que é essa relação, né? Enfim, década de 20, meados aí no começo. O livro Da Cachaça ao Papel, ele deixa de ser um fator cultural, social, ele passa a ser técnico-científico quando nós descrevemos as origens dos empreendedores locais. Não é só de Lençóis e Agudos também que o livro aborda. Você vê que existe uma tendência geográfica da Europa nos dois municípios. Enquanto Agudos foi industrializado pelos austríacos e alemães, Lençóis foi industrializada pelos imigrantes italianos e espanhóis. Não é? Todos de uma região europeia que tem uma forte tendência industrial. E a escolha das regiões, alguma coisa você linkou? Isso ficou
quer dizer, enfim, por qual motivo a maioria de imigrantes Lençóis, em sua grande maioria imigrantes italianos, né? Vieram para cá, se instalaram para cá e começaram seus negócios de maneira bem lá rudimentar, né? Lá atrás no início de tudo dessas grandes indústrias que são hoje, né? Asilo Lorenzetti, enfim. Na metade do século XX, lá por volta de 1930, 1940, 1950, a Europa já era uma grande locomotiva industrial. Os europeus já tinham naquela época uma tendência à indústria. E quando esses imigrantes vieram ao Brasil, o Brasil não tinha aquela... Ele era um país rural, não é? Agrícola. Ele estava ainda planejando ainda no pós-guerra a sua entrada na indústria. Ali, quando o Getúlio Vargas, ele abre essa expansão industrial no Brasil. Então, os europeus que aqui se instalaram, eles viam aqui as terras férteis. Como ainda existe abundância de águas, é uma oportunidade para eles empreenderem, não é? E todo mundo sabe, quem vai para a Europa sabe que o europeu, ele é um povo determinado, não é? E eles encontraram aqui no Brasil, aqui na região de Lençóis Paulista, essa semente, essa terra boa para depositar essa semente industrial, que felizmente teve um campo muito amplo e deu certo, né? Hoje a gente vê aí em grandes indústrias, você vê a indústria da cana aí, a Zilor, que é uma grande referência no setor sucroenergético no Brasil, não é? A história diz que ele mostra que eles empreenderam de verdade, eles desafiaram a lógica da época. Tem também a indústria de celulose, a petroquímica, que tem uma ligação direta, e em Agudos tem a cervejeira, que foi fundada por austríacos, e na Áustria ali o pessoal que toma cerveja sabe que ali é feita uma das melhores cervejas ainda hoje, não é? Né? E tem uma questão interessante sobre essa questão da antiga cerveja vienense, que era feita em Agudos. Os austríacos usavam naquela época procuravam uma água gelada, né, que fosse de boa qualidade para produzir a cerveja. E eles encontraram em um afluente do Rio Lençóis essa água. Aí, tá ligado. Indústria e meio ambiente. Sempre. Não é? Aí veio os alemães, o Richard Freudenberg, que veio lá e fundou a CAFMA, a Freudenberg Madeiras, que hoje é a Duratex, não é? Ele era um botânico, um dos grandes botânicos que tinha numa região da Alemanha. Ele veio aqui para plantar as primeiras florestas de pinos no Brasil. E a tão falada e famosa água de Agudos, da cerveja, da Ambev, aquela coisa toda, que hoje ainda, né, as pessoas, quero tomar cerveja de Agudos, já deve ter presenciado isso algumas... Isso tem um sentido técnico, viu? Pois é, né? Você tá acabando de dizer. Isso a gente fala no livro. Tem por que essa fama, né? A cerveja de Agudos. Lá no Nordeste, lá outro dia eu tava numa praia lá em Salvador, né? Tava lá, Brahma de Agudos. Pois é, eu né? falei. Você viu que eles adotaram até, Brahma de Agudos, virou um rótulo. Virou né? um rótulo, exatamente. Por que isso? Nós estamos em cima de um aquífero, um dos maiores sistemas aquíferos do mundo, que é o Guarani. O Guarani, não é? Legal. E aquela região de Agudos... Riqueza nossa, né? Riqueza nossa. O Rio Lençóis nasce em Agudos. O Batalha, que vai para Bauru, nasce na mesma região do Lençóis. Enfim, naquela região existem características diferenciadas do próprio aquífero Guarani, que nós não encontramos em nenhum outro lugar do Guarani no estado de São Paulo. Cara, fantástico, muito, muito bacana mesmo. Esse livro, inclusive, ele teve toda uma produção de cunho social, né? Filantrópico, né? Afinal de contas, a renda revertida... Vai para a rede do câncer. Para a rede do câncer da cidade de Lençóis Paulista. Isso. Parabéns pelo projeto. Nós devemos aqui aos patrocínios, eu acho que nós estamos num país onde a cultura, cada vez menos, ela tem holofotes, então eu acho que é uma oportunidade, sem sombra de dúvida, da gente destacar empresas que acreditam e abraçam em projetos como esse, que projetos assim, foram 3 anos de estudo, de elaboração, de pesquisa. 3 anos e pouco. Que legal. Do planejamento, até
da concepção até a finalização. Bacana, parabéns aqui às empresas que patrocinaram, né? Que deram total apoio moral a esse trabalho magnífico aqui do ambientalista e pesquisador, enfim, escritor agora, sim, claro, mais que consolidado, ao Sidney Aguiar, a Zilor Energia Alimentos, a empresa Belmontes, né? Alimentos, a Lutepel, também teve aqui o patrocínio, o apoio da Prefeitura, do Governo Municipal de Lençóis Paulista, a produção aqui da empresa, da agência Baobá, né? O apoio ao Logan, Ricardo Pasqualini está totalmente envolvido também. E também o Adriano Martins também, que estava envolvido no projeto de capa, né? Legal. Ele mora em Osasco, mas é de Lençóis. Bacana! E nós estamos falando do teu livro que vai ter, já teve, na verdade, você já fez um lançamento, né? Foi dia 13 de junho no Jornal da Cidade. Jornal da Cidade. Eu sou colunista do jornal. Legal. Eu escrevo lá alguma coisa, né? Que eu tenho certeza, o nosso maestro hoje, diretor, te dando toda essa força aí. Sim, não é? claro. Eu conversei com ele ontem no Rotary Club de Lençóis. A gente conversou sobre o livro, sobre esse trabalho. Realmente é um legado muito, não só meu. Eu não pego isso para mim sozinho. Eu falo, é um legado de todos os colaboradores que colaboraram com as entrevistas, com as informações para a região. Que legal, muitas fotos históricas, muita coisa bacana. Sidney, olha, parabéns, viu, meu caro? Parabéns por esse projeto, parabéns por esse livro, essa obra de arte. Da cachaça ao papel, Sidney Aguiar, a história da indústria de Lençóis Paulista e Agudos. Parabéns. Quem quer conhecer um pouquinho mais os trabalhos, enfim, trocar uma ideia, o Sidney Aguiar nas redes sociais. Como é que faz pra encontrar esse homem? É muito difícil. É muito, você não gosta, você é low profile, né? Você não gosta de... As redes sociais pra mim é um pouquinho de diversão, né? Mas eu prefiro ficar na minha, tranquilo. Legal. Sidney, grande abraço, parabéns, viu? Mais uma vez, obrigado pela presença. Espero lá dia 7, viu, Bruno? Vamos lá, com o maior prazer. Beleza. Estarei presente lá, se tudo der certo, com certeza, para prestigiar mais esse lançamento. Sidney Aguiar, aqui no microfone aberto desta quinta-feira, fazendo o lançamento da cachaça ao papel. Este foi o microfone aberto. Até o próximo programa. Aquele abraço. Tchau.